Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, que escreve então a Timóteo, a qual ele considera como filho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 3 e 16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Bondoso Deus, eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor preservou esta palavra e ela chegou até os nossos dias através desta palavra escrita. Mas nós queremos nesta noite nos colocarmos diante da direção do Teu Espírito Santo, a qual nos vivifica esta palavra e nos traz ao coração a edificação que nossas almas precisam. Senhor, desperta o nosso coração, desperta a nossa fé, desperta, Senhor, em nós um sentimento que houve em Cristo Jesus, de modo que tenhamos atenção para aquilo que o Senhor está dizendo através destas palavras. Em o nome de Jesus te rogamos, agradecemos. Amém. Queridos, podeis assentar. Nós vamos dar início a uma nova etapa de estudos bíblicos e desta feita nós vamos falar um pouco sobre a importância das Escrituras, a importância da Bíblia Sagrada. Vivemos tempos de muita informação. O profeta Daniel, falando acerca desses dias, ele diz que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria e por causa disso, este muito conhecimento tem trazido também algumas turbulências no coração de muita gente. Então, Daniel vai profetizar que a ciência se multiplicará. Enquanto está falando ciência, está falando de conhecimento. Então, o conhecimento tem se multiplicado, as pessoas têm mais acesso à informação, mais acesso à pesquisa, e você tem acesso a várias versões de Bíblias impressa e Bíblias digitais, e você tem muita sorte de ter a seu dispor uma infinidade de Bíblias, de estudos que te ajuda a buscar e conhecer mais. Em nenhum outro tempo teve tanto acesso à informação, teve tanto acesso ao conhecimento como nós temos hoje. E o perigo é que, embora tendo mais acesso, mais conhecimento, mais oportunidade, mais facilidade, a nossa geração está deixando as Escrituras de lado. Quando ainda nos tempos passados que os crentes tinham a Bíblia Sagrada como a única fonte de fé, e eles então tudo recorria a ela, tudo buscava nela, tudo que ia fazer buscava a direção, buscava um versículo bíblico, abria a Bíblia e achava um texto, e isso dizia para eles se fazia, não fazia determinados negócios, e assim eles sempre consultavam o Senhor. Esta ideia de consultar o Senhor, ela não é privilégio neotestamentário, mas já desde os Velhos Testamento, tudo se fazia consultando ao Senhor. Eles buscavam a Deus quando queriam fazer, até saber de Deus se fariam ou não fariam. Esta era a razão de alguns sucessos de força bélica de Israel, pela qual eles saíam à batalha e venciam. É porque eles não iam para a guerra sem primeiro ter o aval de Deus. Então eles consultavam o Senhor, eles consultavam os profetas, eles consultavam os sacerdotes, e eles então buscavam o Senhor até Deus responder. E quando Deus respondia, então eles iam ou não à guerra. Então esse era o segredo de sucesso de Israel, pela qual se tornou uma nação conhecida como nós conhecemos até os dias de hoje. Israel é uma nação temida, porque Israel ainda
embora não esteja vivendo a graça, porque essa graça é para a igreja, Israel está ainda teme ao Senhor, embora não ande em seus caminhos nos dias atuais. Mas isso é questão de tempo, pois Deus tem um plano, uma promessa feita a Abraão, e é uma questão de tempo. Israel vai se converter, vai voltar ao Senhor, como de muitas outras vezes eles fizeram, e sempre que eles se voltavam para Deus, Deus levantava um juiz, Deus levantava um profeta, Deus levantava um homem, e Israel se colocava de volta nos caminhos do Senhor e tinha sucesso. O segredo da palavra de Deus é muito importante para se obter sucesso em tudo que vai se fazer. Quando Moisés estava para partir, ele chamou a Josué e disse: Josué, eu quero lhe ensinar o segredo do sucesso do meu ministério. Então ele vai dizer no primeiro capítulo de Josué a seguinte expressão: guarda os mandamentos do Senhor, leia, medita de dia e de noite, e tudo quanto você fizer prosperará. Segredo de prosperidade: consultar ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. Quando o salmista começa a escrever os salmos, o primeiro salmo não é por acaso que ele já vem dizer de cara no primeiro salmo o segredo de ser bem sucedido. Vai dizer o seguinte: feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos que não leem a Bíblia, mas que eles amam a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então, não há prosperidade, não há sucesso que não venha pela orientação divina. Quando você age de acordo com a palavra, é certeza que aquilo que você está fazendo vai dar certo, porque tem o aval de Deus, tem a garantia de Deus. Em Isaías, a Bíblia vai dizer que a própria boca de Deus as ordenou estas coisas, e ela vela por elas para fazer cumprir. Outra ocasião, Deus diz que toda palavra que sai da boca dele, ele cuida para que ela não caia por terra, e ele vai fazer esta palavra se cumprir até o final. Deus nunca foi frustrado pelo que disse. Todas as vezes que Deus disse fazer, ele os fez. E isto é garantia de sucesso. A gente erra, tropeça, bate cabeça, porque às vezes não consultamos o Senhor, tomamos decisões próprias, agimos achando que sabemos o que é melhor para nós mesmos, agimos pensando que nós sabemos cuidar de nós mesmos, e nessas decisões tomamos muitas decisões equivocadas, consequências sérias por não consultar ao Senhor. Nos dias de hoje, perde-se um pouco a essência do costume que as pessoas tinham de consultar sempre ao Senhor. E algumas pessoas consultavam o seu pastor todas as vezes que iam fazer algo. Se bem que hoje é um risco você consultar um pastor sobre determinados assuntos, porque existe uma variedade de falsos profetas e falsos pastores, que se você contar uma ideia de negócio, é capaz de você ficar sem a ideia. Porque alguns não respeitam que o chamado é para aquela pessoa, não é para ele. Existe um bando de pastores de Ló, porque Ló também tinha ovelha, e os seus pastores, eles também apacentavam ovelha, e os pastores de Ló estão de olho nas melhores campinas. Então, se você vai contar uma ideia que você tem e pedir um conselho a um pastor, você tem que saber se esse é pastor de Deus ou se é pastores de Ló. Os pastores de Ló estão sempre querendo ouvir uma boa ideia para pegar para eles, e daqui a pouco você tem um concorrente. Mas desta forma, nós precisamos sempre consultar ao Senhor. Estou fazendo esse aspas aí para você entender que você tem que saber com quem que você vai consultar, vai pedir orientação, conselho, para você não sair por aí falando para todo mundo o que pretende fazer, uma vez que existe uma variedade de pessoas invejosas. Mas, se for homem de Deus,
pode consultar segredo, porque homem de Deus não tem inveja. Homem de Deus quer ver a sua prosperidade, quer ver você bem, quer te orientar dentro da palavra para que você tenha sucesso. Me lembro que nos anos 2000, eu estava dirigindo uma igreja em Curitiba, e quando eu cheguei lá, tinha um e estava lá na igreja, e ele vendia mel. Ele vendia mel. Você vendia lá, as pessoas compravam mel, distribuíam todo mundo. E eu cheguei lá, ele caiu em si, teve um amor de Deus e chegou para eu quero conversar com o senhor. Eu falei, pois não, diga o que é. É o seguinte, é que eu vendo mel lá no Ceasa. Eu falei, mas tudo bem, pode vender mel. Ele falou, o problema está aí, é que esse mel eu fabrico em casa com açúcar. Mas e as abelhas? Não, as abelhas a gente captura algumas e coloca no meio do mel para dizer que é de verdade. As pessoas compram pensando que é mel verdadeiro, mas é tudo mel que eu fabrico aqui no meu quintal. Venha ver. Aí me levou lá umas panelonas grandes, onde ele colocava açúcar e mexia, fazia aquela calda e depois engarrafava. Eu falei, mas você precisa de um selo, de uma agente do governo que diga que esse mel é puro. Ele falou, mas eu tenho também, eu já mando fazer na gráfica. Ele já puxou lá um monte de etiqueta que ele já tinha, com selo, com tudo. Crente, dentro da igreja. Com etiqueta, com tudo, como selo do governo, como sistema de inspeção federal e tudo mais. Como eu já havia trabalhado no sistema de inspeção federal do governo, através do Ministério da Agricultura, então eu sabia que se era verdadeiro ou não era verdadeiro. Era tudo falso, mandado fazer numa gráfica. E ele falou, pastor, e depois da sua pregação, eu agora fiquei com medo de vender essas coisas. Eu falei, pois fez bem. O temor de Deus se apoderou de você. Porque você está colocando em risco a vida de pessoas que acreditam que o mel é puro e tomam como remédio para se sarar ou para curar de alguma coisa. É pais que compram para fazer xarope para a criança, para dar para uma criança o mel para se curar, e você está enganando essas pessoas. E isso não é legal. Isso não tem a vontade e o aval de Deus. E ele, quando me consultou, disse, então você tem que procurar um outro emprego, porque esse emprego seu, Deus não pode te abençoar. Mas eu ganho muito dinheiro, pastor. Pois é, você pode ganhar muito dinheiro, vai valer para essa vida, mas não tem valor com o céu. Dito e feito, passou uns dias, chegou, pastor, eu estou precisando comprar um facão para cortar lata, porque agora eu vou fabricar churrasqueiras. E falou para mim, e eu disse, pois aí, e o que eu posso fazer? Não, pastor, é que eu não tenho R$100 para comprar um facão para cortar lata, porque eu vou mudar de profissão. Eu falei, pois não, então toma aqui os R$100, deu os R$100 para ele, e comprou o equipamento, foi lá e começou a fabricar churrasqueira. Hoje, Edivaldo é um dos maiores distribuidores de churrasqueira do Brasil que eu conheço. Ele lota do seu galpão vários caminhões de churrasqueira e sai distribuindo. E Edivaldo está tão próximo por ter ouvido o homem de Deus, é que ele tira férias 4, 5 vezes por ano. Ele vive de férias praticamente. Aí você fica entendendo assim, mas como pode, né? Uma pessoa só vive de férias, toda hora ele diz, pastor, eu estou indo para a praia tal, pastor, eu estou viajando para tal lugar, pastor, eu estou indo para tal lugar, você não quer vir aqui comer que deu certo? Eu fico assim olhando Edivaldo tanto tempo, mais de férias do que trabalhando. É bem entendido que quando você ouve a orientação de Deus, quando você ouve o homem de Deus, quando você busca fazer da forma com que Deus aprova, Deus faz você prosperar. Lembra da viúva? Ela ouviu a voz do profeta. E ela ouviu e encheu, e foi viver aposentada para o resto da vida, porque tinha leite vendido para ganhar dinheiro, para viver por resto da vida, não precisava mais trabalhar não. Ela vendeu tanto azeite, ela distribuiu tanto azeite, que era a maior empresária do ramo de azeite da terra de Serepta. Por quê? Simplesmente ouviu o conselho do homem de Deus. Então é importante que você consulte alguém, que você fale com o seu pastor de confiança, busque direção, ouça o que ele tem a dizer sobre o seu negócio. Deus não pode prosperar você na contramão da palavra. E o seu pastor vai lhe orientar, vai lhe dar direção, vai lhe dizer o que fazer, como agir, por exemplo. Entendido? Então a palavra de Deus é muito importante para ser bem sucedido.
Edivaldo é um exemplo de homem que ouviu a palavra, ouviu o conselho, mudou de vida e hoje vive tranquilo com aquilo que Deus tem abençoado. Esses dias mesmo mandou uns vídeos para mim que já estava indo para a Bahia, porque ele ficou sabendo de uma missionária que estava fazendo a obra e não tinha carro. Ele foi lá e comprou o carro e estava indo para a Bahia levar o carro para dar para a missionária, porque a missionária estava precisando de um carro. Ele mesmo pegou o carro, foi lá e estava levando. Edivaldo é um exemplo de alguém que ouve a palavra de Deus e põe em prática, e Deus prospera, Deus dá vitória, Deus dá sucesso, porque confiou no Senhor. Então, queridos, olhando desta forma, as Escrituras, do jeito que nós conhecemos, elas estão catalogadas por grupos de livros, e não na ordem cronológica. Portanto, quando você vai ler a Bíblia, ela está catalogada por classes de livros, e não, de fato, narrando uma história de início ao fim. Isso é importante que você saiba, como estudante das Escrituras, para você compreender as Escrituras, não é pegar e ler do Gênesis ao Apocalipse. É ler compreendendo como a sua estrutura foi montada, como ela foi catalogada, como ela foi composta. Para você ter uma ideia, quem está dizendo o texto que nós estamos lendo nesta noite é Paulo, através de Timóteo. Agora, é importante que você saiba que, contextualizando, quando ele escreve isso e diz isto, ele não tinha o Novo Testamento nas mãos. Ainda estava sendo compilado, ainda estava sendo selecionado, agrupado e ajuntado para formar o Novo Testamento. Então, o que ele tinha em mãos? Tudo que eles tinham era o Velho Testamento. Eles não tinham o Novo. Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que acreditam na parcialidade das Escrituras. Uma parte eu creio, outra parte eu não creio. E alguns acreditam nas Escrituras como Escrituras de conveniência. Ou seja, aquilo que me agrada é bom, aquilo que não me agrada, deixa para lá. Tem gente que acredita na Bíblia parcial. Algumas igrejas são fundamentadas apenas no Novo Testamento. E eles ignoram o Velho e dizem que o que está no Velho não vale mais, porque é velho. É importante que você saiba que a expressão Novo Testamento e Velho Testamento não é porque o Antigo Testamento e Novo Testamento, não é porque mudou o Testamento. O Testamento ainda é o mesmo. O que muda é que, com os escritos que separou o que veio depois de Cristo e o que era antes de Cristo, aí então ficou o Antigo Testamento, ou seja, tudo que era antes de Cristo e tudo que vem depois de Cristo. Isso para facilitar o estudante das Escrituras para saber se um assunto onde estava, porque são mais de 31 mil versículos que foi posteriormente adicionado. Os versículos na Bíblia não era em capítulo e versículo como nós temos hoje. Não tinha como dar um Google para achar uma palavra que você está procurando. Então não tinha capítulos e versículos. Isso é coisa moderna. Antigamente era o livro inteiro. E um único livro, às vezes, tinha até 5 outros anexos num único livro. Por exemplo, os Salmos. Os Salmos eram compostos de 5 rolos. Então, para você saber se um Salmo era do Novo, do primeiro livro, do segundo livro, do terceiro livro, do quarto ou do quinto, então você era catalogado de forma que você achava em qual rolo está. Para você não ficar tendo que ler do primeiro até o último salmo para você achar onde é que estava. Então, você queria o Salmo 91. Então, você já não ia lá no primeiro livro, você não ia no segundo, você já ia no terceiro. Aí você já achava o salmo. Para facilitar o estudante da Bíblia. E capítulos e versículos, isso é colocado também depois, posteriormente, para ajudar a gente a encontrar os textos com mais facilidades. A desvantagem é que as pessoas ficaram preguiçosas ao ponto de querer só ler um versículo. Antes não, para achar um versículo, ele ia tudo, até achar o versículo que ele queria. Agora não, ele só vai lá no versículo que ele quer e pronto. As pessoas ficaram um pouco mais preguiçosas para ler, devido às facilidades que nós temos hoje.
Jesus teve uma certa ocasião numa sinagoga, e ele foi lá e pegou o rolo do livro do profeta Isaías. Olha, os irmãos sabem que tem 66 capítulos, é um livro grande, era um rolo enorme. E ele chegou na sinagoga, abriu o livro e achou, a Bíblia diz, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, a qual me ungiu para pregoar as boas novas aos cativos e o ano aceitável do Senhor. Veja, ele tinha que achar um enorme rolo, desenrolar ele todinho, até chegar no que hoje conhecemos como o capítulo 61, ou seja, estava quase que no fim do livro, do rolo que ele tinha em mãos. Então não era fácil. Para você ir para a igreja, você já ia com os textos já achados certinho, porque senão ia ter até que alguém falasse assim: eu quero ler aquele versículo, onde é que está mesmo? Aí você tinha que desenrolar todinho, um pergaminho enorme, até achar o lugar que estava escrito. Então você já selecionava e marcava. Pois bem, desta forma, meus irmãos, as Escrituras precisam ser estudadas como um todo. É isto que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, versículo 1: virão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e assim por diante. E para preservar a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, as pessoas chegarão a um ponto que eles vão querer só ouvir o que eles querem, e não vão querer ouvir toda a verdade. Chegará um ponto que eles terão em seus ouvidos tapões, algodões colocados em seus ouvidos, para ouvir só o que lhe interessa. Então é isto, e eles vão amontoar doutores para si mesmos, que falem segundo aquilo que eles querem. Então é um perigo. Então Paulo vai escrever para Timóteo: Timóteo, eu quero que você saiba que e repriso, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Porque para não acontecer que você comece também como outros, que vai começar a pegar só o que te interessa, só a parte que você gosta, e vai começar a desprezar o restante. Então ele vai dizer a Timóteo o seguinte: sabe, porém, isso, que olha, toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí você vai dizer: pastor, se é Deus que inspirou as Escrituras, Deus inspira as pessoas a mentirem como fez supostamente Abraão? Não. Mas então por que lá que ele tentou mentir que Sara era sua irmã e não sua esposa, essas coisas? É porque as Escrituras, ela é inspirada por Deus, o registro dessas Escrituras. Deus não inspira ninguém a mentir, mas inspirou o escritor a registrar a falha deles. É diferente. Não é Deus que ensina, ou que inspira, ou que direciona a pessoa a se enganar, como fez Jacó. Mas Deus inspirou a escrever, a colocar o registro das falhas de Jacó e colocou em um livro para que eles tomassem conhecimento das suas falhas, dos seus erros. Entenda que inspirada não é a mesma coisa do que teoria do ditado verbal. O que é teoria do ditado verbal, segundo a teologia? É o que Deus estava ditando e a pessoa escrevendo. Como se fosse Chico Xavier fazendo transcrição mediúnica. Não é isso que as Escrituras têm por inspirada. Não é uma transcrição de uma mediunidade. A inspiração não interferiu na expressão e na liberdade
de quem estava escrevendo. Deus usou a própria linguagem do escritor e ele escreve na sua própria linguagem aquilo que Deus a inspirava. Por exemplo, havia um profeta que era boiadeiro e a linguagem dele era mexer com gado, e ele chega ao ponto de considerar as mulheres de Israel como vacas de Bazã. E ele chega a chamar de vacas de Bazã. Não é que Deus instruiu ele a colocar ou chamar uma pessoa, ou ofender uma pessoa, ou até... Não é isso. Deus usou a linguagem dele para que ele pudesse, escrevesse, deixasse registrado, como na interpretação do próprio escritor, como Deus as via. É por isso que João, o Batista, ele principia o seu ministério pregando e chamando o povo de cobras, raça de víboras. Ele está lá dizendo, Jaracuçu, cascavel, jiboia, suas urutu. Ele está falando de raças de cobra, raças de víboras, de cobra. Ele começa a falar, suas najas. Aí você vai dizer, Deus estava inspirando ele a falar que o que é considerado para nós palavrão? Não, Deus estava usando a linguagem que o escritor estava registrando como João manifestava a mensagem. E ele estava dizendo que as pessoas estavam manipulando a verdade. Eles não queriam aceitar a verdade. Por que não queriam aceitar? Porque eles colocaram em seus corações de que estava tudo bem e que não precisava mudar nada, que estava tudo certo e que eles estavam seguros que ia dar tudo certo no final. Ele dizia, quem está ensinando para vocês a escapar do juízo final? Quem vos ensinou a fugir do juízo de Deus? É o que nós vemos hoje, uma geração de pessoas que estão vivendo como se não tivesse um juízo. Estão vivendo como se não tivesse que prestar conta. Estão vivendo como se nunca fosse morrer. Eles têm tempo para tudo, para se divertir, para bebedeira, tem tempo para o baile, tem tempo para tudo, para curtir, para festar, para viver a vida. Mas não tem tempo para Deus. Por que não tem tempo para Deus? Porque para eles, Deus é um negócio para ver depois. Eles não estão preocupados de que haverá um juízo, de que haverá um dia em que terão que prestar conta da forma como viveu por meio do seu corpo. Como já disse, repito, viva como você quiser. Mas não esqueça, um dia o boleto chega. Pode gastar a sua vida, pode desperdiçar a sua vida, mas quando a conta chegar, vai custar caro. Você vai ter que aceitar as consequências das suas atitudes, da sua maneira que você levou a sua vida, do jeito que você gastou as suas horas, do jeito que você gastou os seus dias. Não se preocupe, você pode fazer o que quiser, mas um dia o Espírito Santo nos convence de que haverá um juízo. E todos hão de comparecer diante do juiz e prestar conta do que fez através do corpo e por meio do corpo, pelo tempo que usou para Deus ou para si mesmo, pelo tempo, pelo modo que gastou a sua vida, da forma com que desprezou o sagrado. Tudo isto estará diante do juízo no que nós conhecemos como o livro da vida. Por isso que é conhecido como o livro da vida. É porque toda a sua história está sendo registrada. Não é por acaso que Deus deixa você viver mais um dia todos os dias. Porque Ele vai lhe dando cada amanhecer uma nova oportunidade de fazer diferente. A cada novo dia, Deus está dizendo, você tem mais uma chance.
Você tem mais uma oportunidade. Até aqui você está fazendo tudo errado. Mas você tem mais uma chance hoje. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade para você fazer o certo. E os homens vão desperdiçando essas chances. Vão desperdiçando essas oportunidades. E vão gastando a vida com coisas que não têm valores eternos. É importante que você saiba que, por ser toda a Escritura inspirada, toda ela é proveitosa para nós. Nós não podemos, de forma alguma, selecionar o que nos agrada e desprezar o restante. Tudo que está nela, se a gente gosta ou não gosta, é para nós. Do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último capítulo, da primeira letra à última letra, tudo é para nós. Goste ou não goste. Se ela se torna, às vezes, indigesta, não se preocupe. Não é porque você não gosta, ficou indigesta, amarga, que ela não é para você. Deus usa algumas figuras de linguagem e faz um profeta comer o rolo do livro. Ele disse: que gosto tem? Ele diz: Senhor, é amargo demais. É duro demais esse discurso. Essa parte aqui não dá para mim. Então você não só come o que é doce nas Escrituras. Você só não pega as bênçãos das Escrituras. Tem gente que só vive de bênção e de caixinha de promessa. Só pega o que interessa. Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus vai estar me dando vitória. Deus só pega a parte boa. Pega na parte que Deus diz ser santo. Pega na parte que Deus diz endireita-te. Pega na parte que Deus diz: olha, levanta-te e desce ao vale. Pega na parte que Deus começa a trabalhar aquilo que está em desacordo com a sua vontade. Dói às vezes, dói. Mas você não pode desprezar a parte em que é amarga, como foi o que Ezequiel disse: Senhor, o rolo está amargo demais. Se a palavra é doce, coma com alegria. Mas se for amarga, mastiga e engole. Como dizem, engole o choro. Porque às vezes a gente quer ouvir só o que gosta. E vivemos uma geração de crentes só do que gosta. E quando eles cantam com uma alegria tão grande que eu fico olhando e admirando. Ainda que eu fico olhando, mas será que está certo isso? Está falando isso com convicção mesmo? Que para te seguir, eu tenho que chorar. É isso mesmo que você quer? Não está satisfeito vivendo tranquilo, na bênção de Deus, feliz, alegre, animado? Você está pedindo para chorar. Então você tem que saber o que você está dizendo. Para servir a Deus, se tiver que chorar, sim, nós vamos chorar. Mas você não precisa pedir para chorar. Você tem que saber o que você está falando para Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos prova. Deus prova as nossas palavras, a fim de examinar o que nós estamos dizendo, a fim de que a gente acorde e veja o que é que eu estou falando. Deus nos molda de acordo com a sua palavra. E quando você está dizendo algo que você não está sendo coerente com o que diz e nem sabe o que diz, Deus trabalha para você saber o que você diz. Aí você vai cantar que você quer ser um vaso. Quebra. Faça de novo. Você sabe mesmo o que você está pedindo? Você tem certeza que é isso que você quer?
Ou você acha que quebra um vaso e está tudo bem assim, não dói, não machuca, não mexe com a estrutura do vaso. Você sabe o que é quebrar um vaso? Você sabe que você está dizendo para Deus que Ele pode fazer isto com você, está dando a Ele liberdade, está dando a Ele autorização para Ele te pegar e te botar no leito da UTI, do CTI, para você que está todo quebrado, para depois você despertar e sair de lá mais crente. É isso que você está dizendo? Eu fico olhando a coragem de alguns crentes. Esses dias tinha um outro, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, que eu perca tudo. Eu falei, mas peraí, você não precisa para servir a Deus, perder os amigos, perder dinheiro, para servir a Deus. Vai servir a Deus como santo homem de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sem precisar perder os amigos. Pastor, quer dizer que a gente não pode perder? Não, pode. O que eu quero que você entenda, o que você está dizendo, se você perder amigo, daqui a pouco some alguém, desaparece alguém, e você fica lá, o que está acontecendo? Os amigos sumiram, ninguém me dá um oi, ninguém me dá bom dia, ninguém fala comigo, o que está acontecendo? Deus dizia, você não estava dizendo que era para que você ia ser fiel, que você só não queria perder a minha presença? Eu botei os amigos tudo de lado, agora é só eu e você. Foi o que Deus fez com Jó. Apartou todo mundo, subiu todo mundo da casa de Jó. 3, Deus permitiu só 3. E lá, para acusar ele ainda. Era melhor nem ter vindo aqueles 3. Porque tem hora que tem gente que chega para ajudar e faz um negócio pior ainda. Aumenta mais ainda a sua dor. Porque eles chegam buscando a razão do seu estado. E você não quer que ninguém te acuse de nada, você só quer um abraço. Você só quer que alguém te ajude a se levantar do monturo. Você só alguém que diga para você, olha, eu estou contigo. Aconteça o que acontecer, não se importe, eu estou do teu lado. Eu vou te ajudar. Mas não para acusar. Os 3 amigos de Jó foram lá ainda para aumentar o seu sofrimento. Se não bastasse a doença, vem 3 amigos para abalar o psique de Jó. Para mexer com o emocional de Jó. Para mexer com aquilo que ele cria, com aquilo que ele acreditava. Então ele não foi só testado nos bens materiais e na enfermidade, no corpo físico, também testado no pensamento. Ao ponto de ele chegar um momento e dizer, eu não quero nem saber de nada, eu só sei que o meu Redentor vive. E aí ele ficava lá, não, Jó, ninguém sofre o que você está sofrendo, se não tiver pecado, não. Isso aí, ó, você acha que Deus vai colocar a pessoa como você no estado que você está, de balde? Não, já isso aí confessa o teu pecado. Acusando ele de pecado. Ele diz, pois eu entreguei a Deus a minha integridade. Aí foram acusar ele de ter olhado para a lua, ser namorado com a lua e achado a lua linda. E ele disse, eu olhei para a lua e eu admirei no seu maior esplendor que o Senhor arranque uma parte do meu corpo. A gente precisa conhecer as Escrituras. A gente tem que aproveitar a parte boa das Escrituras. Mas, sobretudo, entender que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e toda ela é proveitosa para nos instruir. Toda ela é separada por Deus para nos abençoar e confrontar os nossos pensamentos. E a gente tem que saber o que nós estamos dizendo. Eu conheço uns que vão cantar por aí, canta com a boca cheia. E vai dizer, mexe com minha estrutura. Falei, Jesus amado.
Se Jesus tirar um parafuso do lugar, desmonta tudo. Desaba. Tirar uma pedrinha da construção da vida dele, a estrutura não aguenta um dia de prova. E está lá cantando. Entra na minha casa. Mexe com a minha estrutura. Você não está bom assim, mano? Você já não está dando conta com a estrutura que você tem e pedir para Deus. Você tem que aprender as escrituras para saber que nós não podemos nos precipitar diante de Deus dos nossos lábios. Porque está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e não permita que a sua boca prometa a Deus coisas pelas quais você não vive. Te adorarei, ainda que te adorarei. Dá uma chuva lá em São Paulo, ele já não vem para a igreja. Passa um vírus da gripe lá do outro lado da cidade. Esses dias eu achei admirado que a pastora estava convidando algumas pessoas para vir para a festividade. E a pessoa disse: não, eu não vou poder atender o pedido para a senhora, não, porque eu vou estar gripado nesse dia. É sério. Ora, e depois vai cantar na igreja: te adorarei, te adorarei, quando eu chegarei no céu, te adorarei. Deixa de ser hipócrita. Deus está vendo tudo que você está mentindo, tudo que você está dizendo que faz e não faz, tudo que você está professando e está fazendo ao contrário. Eu queria que Deus, por um dia só, não muito mais do que isso, nos deixasse ouvir o que é que nós mesmos dissemos para Ele. Nos deixasse ouvir o que é que nós mesmos falamos para Ele. Da forma como que Ele recebe o que nós dissemos. Se você ouvisse um dia só, a gente ia aprender a fazer o que está escrito. O que está escrito? Que o homem de Deus seja pronto para ouvir e tardio para falar. Que o sábio se cala e o tolo se desboca na abundância de palavras. Teríamos mais temor de falar qualquer coisa para Deus, sem pensar no que estamos dizendo. Teremos mais respeito com o nome dEle, e não usaria o nome dEle ou o sangue dEle para qualquer coisa. Nós santificaríamos de tal modo que o nome dEle seria usado somente em casos extremamente necessários. É um tal de oh my God o tempo todo que eu vou te falar, viu? A Bíblia vai dizer, o mandamento, o primeiro deles é santificar o nome do Senhor teu Deus. Não tome limpão, sem necessidade, sem precisão. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa parte que eu estou dizendo hoje, talvez você não gostaria de ouvir. Você vai dizer: pastor, dura esse discurso. Pastor, essa mensagem está pesada demais. É a parte amarga. Mastiga. É ruim, mas faz bem para o fígado. Faz bem para a tua alma. É amargo, feito fel.
Mas é bom para você mudar, refletir, pensar o que é que você está fazendo. Medite nas Escrituras, pois que toda ela é inspirada, e não somente algumas partes. E vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Serve para tudo as Escrituras. Agora, a Bíblia não deve ser lida, estudada e meditada buscando encontrar conhecimento humano. Está longe da Bíblia Sagrada, das Escrituras, ser um compêndio de estudos científicos, históricos e de conhecimento humano. Não é este o propósito das Escrituras. Se você ficar lendo Bíblia, procurando saber com quem Caim casou, se você ficar querendo saber quem é Leviatã, se você querer achar a origem dos dinossauros, se você quiser saber qualquer outra coisa, se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo, não perca seu tempo. Ela não foi escrita para isso. Ela não é a concentração de todos os conhecimentos humanos. O propósito das Escrituras é um só: mostrar a Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Eu fico vendo gente que perde tempo discutindo assuntos tão bobos. Poderiam aproveitar o tempo de uma forma mais preciosa. Aí alguns trazem algumas invenções que não sabem de onde tiraram e traz para os Arraial Gospel, por meio dos crentes, como demonstração de conhecimento, e serve apenas para perverter o entendimento dos ouvintes. Adulteram os textos, vai além daquilo que está escrito, sem levar em consideração o genuíno propósito das Escrituras, que é mostrar Jesus. Até hoje tem gente perdendo tempo para saber quantos filhos Adão e Eva teve. Se era só 2, se era 3, se era um, morreu o outro depois. Se o Caim era mais velho, se o Abel era mais velho. Se o que veio depois, o Sete, veio logo depois do nascimento, da morte. Porque se você fizer uma conta rápida, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, que a Bíblia vai dizer que depois que Abel morreu, então nasceu a Sete. Se você fizer uma conta rápida, você vai saber que quando Abel morreu, ele já era adulto, porque ele já era pastor de ovelha. Para uma época em que os homens viviam muitos anos, não se sabe se ele tinha 18 ou se ele tinha 500 anos já, quando Sete nasceu. Quando Caim o matou. Para uma época que não se tinha anticoncepcional, que não se tinha controle de natalidade, e a ordem de Deus era multiplicar e encher a terra, é mesquinho demais achar que Eva só tinha esses 3 que a Bíblia diz. No final da história dos dois vai dizer, viveu Adão 930 anos e teve filhos e filhas. Agora, por que Deus só fala de Caim, Abel, morre-se Abel e fala de Sete? Porque o propósito das Escrituras é mostrar a linhagem de Jesus. Caim, a linhagem do mal, Abel, a linhagem do bem. Morrendo-se Abel, o bem havia sido eliminado, permaneceu só Caim. Então, Deus agora vai continuar a história, dizendo, a nova linhagem de Abel, agora é estabelecida através de Sete. Então, agora Sete é a linhagem do bem. Por isso vai mostrar só as 2 linhagens principais, e os outros filhos não têm menção.
Porque o propósito das Escrituras não é mostrar a origem da raça humana. O propósito das Escrituras é mostrar a linhagem de Jesus. Tanto é que Jesus é da linhagem de Sete. Entendido? Então não perca seu tempo com discussões boas, tolas, desnecessárias, acerca de assuntos que não é edificante. Pode até ter conhecimento, mas não é propósito das Escrituras traçar a história genealógica de Adão, com todos os seus filhos, um por um, fulano. Se você bem sabe, Eva já nasceu com idade fértil. Talvez você não se lembre disso, mas ela, quando nasceu, já estava pronta para engravidar. Assunto encerrado. Toda a Escritura é proveitosa. Serve para nos ensinar, instruir e nos orientar para a justiça de Deus. E é disso que as Escrituras falam. Amém? Ficamos sobre os pés, agradecemos aos irmãos que estão nos ouvindo. Que Deus lhe abençoe. E leia a Bíblia a fim de encontrar Jesus. Se você quiser encontrar qualquer outra coisa, a Bíblia não é um livro aconselhado para você. A Bíblia é um livro para quem quer encontrar salvação. Quem quer encontrar Jesus. Eu estou dizendo isso e considero isso importante, porque com tantos conhecimentos por aí, algumas pessoas estão pervertendo o povo cristão, trazendo confusão e não orientação bíblica e teológica. Que Deus abençoe a todos.